Ninguém está falando sobre isso. Por quê? Por quê? Ninguém está relacionando a retirada de Klaus Schwab, Papa Francisco, de suas atividades por aqui. E no mesmo dia, a China está emitindo alertas a outras nações para que evitem firmar acordos comerciais com os Estados Unidos. Neste exato momento, estamos diante de um ponto crucial de decisão, perigosamente próximos de uma recessão, e se isso não for gerido de maneira adequada, vamos enfrentar algo ainda mais grave. Tecnicamente, uma recessão se caracteriza por 2 trimestres consecutivos de queda no PIB. Mas o que enfrentamos agora pode ultrapassar esse limite. Não é apenas um ciclo econômico ruim, é uma crise mais profunda, uma possível ruptura na estrutura do sistema financeiro global. Estamos testemunhando uma transformação na ordem monetária mundial. Mateus 24:7 declara: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Essa profecia ressoa com o que vemos hoje. O mercado financeiro terá uma trajetória semelhante à de Cristo. Morrerá, ressuscitará ao 3º dia e, como dizem alguns, cairá novamente no 4º. Talvez sem chances de retorno, tal como o próprio Jesus. Em 2 de Pedro 3:3, lemos que, nos últimos dias, surgirão zombadores vivendo segundo seus próprios desejos. A preparação para o fim dos tempos já é real. Tornou-se um setor em expansão, com ofertas que vão desde túneis de fuga até abrigos subterrâneos equipados com inteligência artificial e armamentos sofisticados. A procura por esses refúgios é tão intensa que até os sistemas de ventilação e purificação de ar estão em falta, como afirma 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Estamos vivendo uma era de transformações rápidas e acontecimentos intensos. Mas será que essas mudanças são partes que se encaixam nas profecias das Escrituras? Com a recente notícia da morte do Papa Francisco, muitos se perguntam quem será o próximo líder da Igreja. O mesmo se aplica às mudanças no Fórum Econômico Mundial. Há uma incerteza sobre quem tomará o próximo passo. Quando falamos dos Estados Unidos e do cenário global, as pessoas querem saber: qual será o próximo capítulo? Seja em relação à economia ou às tensões crescentes entre nações. A zombaria ao cristianismo se intensifica, e com isso, cada vez mais indivíduos percebem que há uma batalha invisível sendo travada, uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Existem forças que apoiam Deus e outras que se opõem a Ele. No fim das contas, independentemente das ameaças que enfrentamos ou da perseguição que sofremos, a soberania divina prevalecerá. O método preferido de Satanás é o medo. Ele sempre utilizou o terror como arma. No entanto, como cristãos, somos repetidamente advertidos nas Escrituras a permanecer atentos e preparados, justamente para que possamos resistir aos ataques traiçoeiros do inimigo. As Escrituras já nos revelaram que haverá crescentes tensões entre as nações e que esses conflitos se intensificarão com o tempo. Também fomos alertados de que a irreverência e o escárnio contra Deus, por parte dos que não creem, continuarão e se tornarão ainda mais intensos. Já fomos advertidos de que tempos difíceis e perigosos estão por vir. Por isso, não devemos nos deixar dominar pelo medo, pois a Bíblia já nos apresentou o quadro completo da situação. Notícias como essa, no entanto, continuam a espalhar pânico. Fala-se de um iminente inverno nuclear econômico, como um prenúncio sombrio, enquanto uma das maiores quedas da história nas bolsas mundiais segue abalando os mercados financeiros. Recentemente, um vídeo chamou a atenção do mundo. Um vídeo intitulado Aviso Alarmante do Primeiro-Ministro de Singapura ao Mundo diante do caos tarifário de Trump. Ouvimos uma mensagem clara. O risco de uma guerra comercial global está aumentando. As tarifas elevadas, somadas à incerteza quanto às possíveis reações de outras nações, representam uma ameaça significativa ao equilíbrio da economia mundial. Estamos na iminência de uma nova G mundial. Nós, como filhos de Deus, não nos rendamos ao medo, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar.
Durante uma pregação intitulada O Último Colapso Econômico, o pastor John MacArthur fez um alerta muito sério à sua igreja. Em sua mensagem, ele afirmou: haverá um colapso econômico global. Permitam-me sugerir algo que cada um deve considerar pessoalmente. Invistam seus tesouros no céu. Essa frase carrega um peso enorme. Afinal, quem realmente gostaria de ver seus recursos guardados no sistema do anticristo? Planeje o futuro e tenha reservas, mas isso não pode se transformar em apego desenfreado ao luxo ou em uma busca sem fim por mais do que se precisa. Quantos de nós realmente vivemos com essa perspectiva? Quantos estão conscientemente focados em armazenar tesouros nos céus? É dentro dessa reflexão que quero lembrá-lo. Embora muitas vozes estejam anunciando um iminente colapso econômico global ou uma grande crise financeira, nós, como seguidores de Cristo, não devemos viver tomados pelo medo. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Repare em 2 pontos cruciais aqui. Primeiro, a Bíblia não define o medo apenas como um sentimento, mas como um espírito. Segundo, ela afirma claramente que esse espírito não vem de Deus. Isso significa que o medo é, na verdade, uma influência maligna. Por isso, querido irmão ou irmã, não permita que ele te controle. Deus não colocou em você um espírito maligno, mas sim um espírito de força, de amor e de autocontrole. Deus não nos concedeu um espírito de temor. Em vez disso, Ele nos presenteou com um espírito de força, amor, sensatez e autocontrole. Qualidades que produzem uma mente estável, serena e disciplinada. Já foi anunciado que no verão de 2026 está prevista a inauguração de um abrigo subterrâneo de altíssimo padrão, acessível apenas a membros selecionados, localizado na Virgínia, nos Estados Unidos. Esse refúgio exclusivo está sendo construído para acomodar os indivíduos mais ricos do planeta diante da possibilidade de uma catástrofe global. O que o governo oculto sabe? O que os senhores do mundo estão preparando? De acordo com uma reportagem, esse complexo será um verdadeiro bastião subterrâneo, projetado para servir como um santuário de segurança extrema e dará início a uma nova rede global inovadora. Ao longo dos anos, construções à prova de desastres vêm oferecendo avanços surpreendentes para residências particulares. Mas por que tudo isso? O novo empreendimento, batizado de Eyrie, pretende estabelecer uma rede de bunkers residenciais de luxo voltados para o apocalipse em 50 cidades americanas, com planos de expandir para 1.000 unidades ao redor do globo. Se estão preparando isso, então é porque o apocalipse é real. O fim do mundo chegará. Você estará preparado? É notável o volume de recursos, tempo e energia sendo canalizados para se antecipar a um possível colapso global. A sociedade secular tem depositado sua fé em estruturas reforçadas e soluções tecnológicas de segurança extrema. Segundo a revista The Atlantic, os fabricantes desses abrigos preferem manter em sigilo a identidade de seus clientes. No entanto, Gary Lynch, CEO da Rising S Company, afirmou que entre seus compradores estão celebridades de Hollywood e atletas famosos. Outros projetos de refúgios de luxo são voltados a figuras do mundo corporativo e financeiro. Há até boatos de que Bill Gates tenha construído bunkers sob suas propriedades em Washington e na Califórnia. Mas, e para quem não tem recursos financeiros para um bunker? Enquanto muitos buscam maneiras de se proteger para continuarem desfrutando de suas riquezas, a palavra de Deus nos alerta sobre o julgamento que virá. E ao compreendermos o que as Escrituras dizem a esse respeito, percebemos que não há verdadeira segurança em estruturas criadas pelo homem. Nenhum abrigo construído com as mãos poderá garantir salvação. A única proteção verdadeira está em Jesus Cristo. Preste atenção ao que alguns trechos bíblicos revelam advertências sérias para quem ainda não entregou sua vida a Cristo. Em Apocalipse 6, 15 e 17, lemos que todos, desde reis e líderes até os mais humildes, buscarão refúgio entre montanhas e cavernas, suplicando que os rochedos caiam sobre eles, tentando se esconder da presença daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles,
E quem poderá resistir? Sofonias 1, 14, 18. Também descreve esse dia terrível. O grande dia do Senhor está próximo e se aproxima com rapidez. Será um dia de angústia intensa, quando até os homens valentes chorarão. Um dia de ruína, desespero, trevas e densas nuvens. Um tempo de som de trombeta e gritos de guerra, quando fortalezas e muros cairão. Por causa de seus pecados contra o Senhor, andarão como cegos, e seu sangue será derramado como pó. Seus corpos serão abandonados como lixo. Nem prata nem ouro poderão salvá-los no dia da ira do Senhor. O fogo do seu zelo consumirá toda a terra, e ele trará destruição total sobre todos os habitantes. Perceba como fica claro que riqueza e bens materiais não terão valor nesse dia. Isso significa que nenhum abrigo de concreto, nenhuma tecnologia de purificação de ar ou estoque de mantimentos poderá proteger alguém. A única questão que realmente importará será: você viveu para Deus ou viveu preso ao pecado? Para aqueles que caminham com Cristo, não há espaço para medo. Não há razão para viver em pânico ou desespero. Já pensou na cena de um leão caçando sua presa? 2 pontos de vista completamente distintos. Para o leão, é um dia ensolarado. A vida segue em paz enquanto ele se prepara para atacar. Já a presa, despreocupada, vagueia sem perceber o perigo à espreita. O leão se aproxima, focado, cada músculo em alerta, até que ataca, e é tarde demais. Nossa vida com Cristo pode ter momentos parecidos. Estamos em comunhão com Deus, vivendo em paz, quando de repente, sem aviso, somos atingidos por uma tentação. E caímos. Voltamos ao erro. O pecado nos vence mais uma vez. O que houve? Será que falhamos completamente? Na verdade, não. Esse é o retrato da natureza humana. Vivemos em um mundo corrompido e lutamos diariamente contra nossa própria carne. Por isso, a Bíblia é clara. Precisamos crucificar a nossa natureza pecaminosa. E isso não é uma ação esporádica. É uma decisão diária. Todos os dias devemos dizer não à carne e sim ao espírito. É necessário tomarmos essa atitude porque, mesmo como cristãos, ainda somos vulneráveis a cair, de tempos em tempos, em escolhas erradas. A razão é simples. Embora tenhamos sido salvos, ainda habitamos em corpos humanos, e nossa natureza ainda sente o peso da inclinação ao pecado. O apóstolo Paulo fala sobre essa luta interior nos capítulos 6 e 7 da carta aos Romanos. Em resumo, ele nos mostra que há uma força dentro de nós, um impulso que nos atrai para o erro justamente quando somos confrontados com o bem e o mal. Diante de uma chance de pecar, essa força nos empurra na direção errada. Os seguidores de Jesus conheciam bem essa luta. Pensa em Pedro. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro ficou confuso, com medo. Ele fugiu pelas ruas escuras de Jerusalém e acabou parando em um pátio, aquecendo-se perto de uma fogueira. Foi ali que uma jovem o confrontou. Pedro viu os soldados e os servos do sumo sacerdote ao redor e sentiu o medo apertar. E diante disso, ele fraquejou. Negou Jesus não uma, mas 3 vezes. Pedro, aquele que testemunhou milagres, que viu Jesus curar, andar sobre as águas, acalmar tempestades, negou o Mestre. Se alguém como Pedro pôde tropeçar tão gravemente mesmo após tudo o que viveu com Cristo, então faz sentido o que Paulo disse. Não compreendo o que faço, pois aquilo que quero fazer não faço, mas o que odeio, isso eu faço. Mas a história de Pedro não terminou ali. Poucas semanas depois, Jesus o encontrou e o restaurou, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Cristo transformou a queda de Pedro em uma oportunidade de crescimento, de liderança e de redenção. E Pedro, restaurado, nunca mais cedeu da mesma forma. Quando, anos mais tarde, foi confrontado novamente, permaneceu firme até a morte, crucificado de cabeça para baixo, fiel até o fim. Jesus é quem nos purifica. É Ele quem nos ajuda a encarar nossas falhas e nos transforma em pessoas mais justas. Contudo, as vozes ao nosso redor sempre tentarão nos atrair para longe desse caminho.
Elas estão na mídia, na internet, nos sussurros da cultura que diz: deixe Jesus de lado, viva com conforto, busque fama, prazer, status. Um pecado aqui e ali não vai te prejudicar, relaxe. Mas tudo isso é uma ilusão. O pecado pode parecer recompensador, mas é enganoso. Provérbios 11:18 afirma: o perverso recebe uma recompensa enganosa, mas quem semeia a justiça terá recompensa segura. O mundo nos oferece um estilo de vida brilhante por fora, mas vazio por dentro. É como morder um bolo lindamente decorado e descobrir que é feito de lixo. Em Isaías 48:17-18, Deus declara: eu sou o Senhor, seu Deus, que ensina o que é útil e o guia pelo caminho que deve seguir. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, sua paz teria sido como um rio e sua justiça como as ondas do mar. Essa é a verdadeira liberdade, a paz de viver em retidão com Deus. Não estou dizendo que vencer o pecado é fácil. Há tentações poderosas, a cobiça, a luxúria, que são difíceis porque estão enraizadas dentro de nós. E o grande engano é acreditar que podemos nos entregar a esses pecados em segredo, sem consequências. Essa é a mentira do inimigo. Ele quer que pensemos que nossos pecados ocultos nunca serão descobertos. É por isso que eu valorizo tanto o livro de Romanos. Ele aborda essa batalha entre a carne e o espírito com profundidade. E ele nos lembra de algo essencial. Não se vence a tentação cedendo a ela. Mas, muitas vezes, nosso raciocínio falha. Pensamos: ora, Deus já me perdoou na cruz, então certamente perdoará esse pecado também. E com isso, nos convencemos a pecar. Mas isso é uma distorção da graça. Muitos pensam: vou me sentir bem e ainda manter minha comunhão com Deus. Mas a verdade é que não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Não se pode viver no pecado e ao mesmo tempo desfrutar da paz com Deus. O pecado intencional oferece um prazer momentâneo, mas logo vem a culpa, o arrependimento e a sensação de vazio. Ele enfraquece nosso testemunho cristão, obscurece nossa alma e espalha uma espécie de névoa sobre a nossa vida espiritual. Paulo nos ensina que devemos enfrentar a tentação com a verdade da palavra de Deus. E a verdade é esta: Jesus Cristo venceu o pecado na cruz e está conosco. Ele não nos abandona na hora da luta. Ele caminha ao nosso lado para que possamos resistir, não sozinhos, mas com sua força, com seu apoio e com sua presença viva. Sempre há uma saída. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo afirma: nenhuma tentação vos sobreveio, senão humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará o escape, para que possais resistir. E em Tito 2:11-12, ele escreve que a graça de Deus apareceu, trazendo salvação para todos, e essa mesma graça nos instrui a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, conduzindo-nos a viver com sabedoria, justiça e devoção. Pedro entendeu isso. Após sua queda, ele aprendeu a lição e não voltou a tropeçar da mesma forma. Contudo, sejamos francos, há tentações que parecem sair diretamente dos portões do inferno. São intensas, implacáveis. E então, o que fazemos? Lembre-se da figura do leão caçando sua presa. É assim que Satanás age. Ele anda ao redor dos crentes, observando silenciosamente, esperando o momento certo para atacar. Ele é sorrateiro, paciente, mortal, mas não invencível. Devemos estar alertas, sim, mas não aterrorizados. Pedro escreve em 1 Pedro 5:9: resistam ao diabo, mantendo-se firmes na fé. O Salmo 89:15 nos dá uma bela promessa: felizes são aqueles que sabem louvar a ti e que andam à luz da tua presença. Existe força e alegria em resistir à tentação. Há um poder real e duradouro em escolher uma vida piedosa. Portanto, homem de Deus, seja corajoso. Mulher de Deus, mantenha-se firme. Apoie-se no Senhor. Ele é suficiente.
Por isso, o livro de Provérbios nos orienta sobre como manter o rumo certo. O autor destaca 4 áreas da nossa vida que precisam de atenção: o coração, a fala, o olhar e os caminhos que escolhemos. Em Provérbios 4, 23, 27 está escrito: acima de tudo, proteja o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos lábios enganosos. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante. Veja bem por onde anda, e todos os seus caminhos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Veja que a instrução começa pelo coração, e com razão. Pense no funcionamento do nosso corpo. Se o coração estiver doente, todo o organismo é afetado. Se o coração para, o corpo todo entra em colapso. O mesmo princípio vale para a vida espiritual. Um coração corrompido contamina tudo o que fazemos. Por outro lado, quando nosso coração está alinhado com Deus, nossas ações refletem isso. Proteger o coração não é uma tarefa fácil, pois ele é constantemente alvo de ataques. Os prazeres do mundo tentam seduzir o coração. O inimigo busca corrompê-lo. E até nossa natureza pecadora se volta contra ele, tentando entulhá-lo com desejos errados. Quando enfrentamos dificuldades ou períodos de sofrimento, é ainda mais fácil que o coração se desvie. A segunda área que requer vigilância é a nossa fala. Devemos abandonar palavras distorcidas e enganosas. Assim como no corpo físico a boca revela sintomas do que está acontecendo internamente, no campo espiritual, o que falamos denuncia o estado do nosso coração. Se há algo desajustado dentro de nós, isso muitas vezes transparecerá em nossas palavras, seja por raiva, amargura ou desânimo. Da mesma forma, no âmbito espiritual, o que dizemos e fazemos revela a verdadeira condição do nosso coração. Podemos aparentar ser pessoas de fé externamente, mas são nossas palavras que realmente demonstram onde está a nossa espiritualidade. Abandonar a linguagem distorcida vai além de simplesmente evitar palavrões. Trata-se de eliminar qualquer tipo de fala que desonre a Deus. Se não estivermos atentos, podemos facilmente cair na tentação de usar a língua para espalhar fofocas, rebaixar os outros ou nos exaltarmos com orgulho. O livro de Provérbios também nos orienta sobre os nossos olhos. Devemos manter nossa visão espiritual focada adiante, fixos no caminho de Deus. Reflita sobre a função dos nossos olhos no mundo físico. Se estivermos dirigindo e desviarmos o olhar da estrada, seja para o celular ou para conversar com alguém, corremos o risco de causar um acidente. Espiritualmente acontece algo semelhante. Quando tiramos os olhos do Senhor, aumentamos as chances de tropeçar e cair. A última parte da passagem trata dos nossos pés. Quando tomamos cuidado com o caminho que trilhamos, conseguimos seguir na direção correta. Pense em uma trilha na floresta. Se você sair dela, será muito mais fácil se perder. Mas, se mantiver o foco e continuar seguindo o trajeto marcado, sua caminhada será segura. O mesmo princípio vale para nossa vida espiritual. Quando permanecemos no caminho que Deus delineou, evitamos quedas. Por outro lado, buscar atalhos ou seguir caminhos próprios pode nos afastar do plano divino. Portanto, com o coração, os lábios, os olhos e os pés alinhados, como resistir à inclinação natural da alma de se desviar? A resposta está em manter nossa atenção totalmente centrada em Jesus Cristo. Ele é o nosso guia e o fundamento seguro que impede que nos percamos. Nosso coração, nossos lábios, nossos olhos e nossos passos precisam estar preparados para seguir firmemente os caminhos de Jesus Cristo. Em sua carta aos Filipenses, Paulo descreve a vida cristã como uma corrida e afirma que corre mantendo os olhos fixos em Cristo. À primeira vista, isso pode parecer difícil de aplicar no dia a dia, mas ele nos oferece uma orientação prática sobre o que significa manter esse foco. Em Filipenses 3,17, ele escreve: Irmãos, sigam o meu exemplo e atentem para os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Para Paulo, uma forma de evitar que a inclinação natural do nosso corpo,
tanto físico quanto espiritual, nos arraste para o pecado, é observar e seguir o exemplo daqueles que vivem de maneira fiel a Cristo. A verdade é que nosso corpo tende a se afastar de Deus. O livro de Provérbios nos mostra que o coração é inclinado a se distrair. A língua é tentada a falar maliciosamente. Os olhos querem se voltar para o que é errado. E nossos pés tendem a sair da rota. Por isso, precisamos dedicar um tempo todos os dias para focar em Cristo. Quando fazemos isso com intencionalidade, a graça do Senhor começa a moldar o nosso coração. E a transformação verdadeira acontece de dentro para fora. Quando vier o colapso financeiro global, não vos percais, irmão e irmã.